Fala galera, iniciando agora mais uma aula do nosso curso de matemática básica. Hoje uma aula sobre funções. Vai ser o início da nossa abordagem sobre funções. Na próxima aula vamos abordar os temas de domínio, contradomínio e imagem. Vamos lá. Nessa aula vamos começar pela relação binária. O que é uma relação binária? E por que esse conceito é importante para o nosso estudo de funções? Dados dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto R do produto cartesiano de A por B. Ou seja, matematicamente, R é a relação binária de A em B, C e somente C, R está contido no produto cartesiano de A e B. Se eventualmente os conjuntos A e B forem iguais, o conjunto A cartesiano A é chamado de relação binária em A. Matematicamente, R é relação binária em A, quando C e somente C, R é um subconjunto de A cartesiano A. Por que isso é importante, esse conceito de relação binária, para o nosso estudo de funções? Porque ele está relacionado com a definição de função. Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B recebe o nome de aplicação de A e B ou função definida em A, com imagens em B, C e somente C, para todo x pertencente a A, existe um só y pertencente a B, tal que o par ordenado x e y pertence a F. Matematicamente, F é a aplicação de A em B, C e somente C, para qualquer x pertencente a A, existe um só y pertencente a B, tal que o par ordenado x e y pertence a F. Se você não se lembra ou não sabe, esses quantificadores que foram mostrados como o quantificador qualquer, que é o nosso A invertido, e existe um só, ou existe um único, que é o nosso E, virado para a esquerda com exclamação, assista a nossa aula de quantificadores do nosso curso de raciocínio lógico, que aí você vai dominar esse tema. Vamos lá. Com o auxílio do diagrama de flechas, vejamos então que condições deve satisfazer uma relação F de A em B para ser denominada uma aplicação ou uma função. Ela deve satisfazer duas condições. A primeira, é necessário que todo elemento de x pertencente a A participe de pelo menos um par xy pertencente à nossa aplicação, à nossa função. Isso é, todo elemento de A deve servir como ponto de partida de flecha. Já a nossa condição 2, é necessário que cada elemento x pertencente a A participe de apenas um único par xy pertencente a F. Ou seja, cada elemento de A deve servir como ponto de partida de flecha. Vamos lá, vamos analisar nossa primeira figura com o diagrama de flechas. F não é função. Por quê? Porque ela está violando a nossa primeira condição ali. Você tem um elemento, tem um ponto ali, que não é ponto de partida de uma flecha. Ele não tem imagem. Então, F não é uma função. Vamos lá. Lembrando sempre das nossas duas condições. Essa segunda imagem também não é função. Por quê? Ela está violando a nossa segunda regra. Qual que é a segunda regra? Para cada elemento x pertencente a A, ele deve servir como ponto de partida para um único par, uma única imagem. Temos que o nosso segundo ponto, ele serve como ponto de partida para dois pares. Então, esse diagrama de flechas não representa uma função. Beleza, a relação abaixo, ela é uma função? Sim ou não? Bom, a gente pode verificar se essa relação é ou não uma função de maneira bem simples. A gente traça
uma reta paralela ao eixo y, conduzida pelo ponto qualquer x pertencente a essa aplicação. Bom, fazendo isso, percebemos que essa relação não é uma função. Por quê? A nossa reta paralela ao eixo y, ela faz com que percebamos se para um ponto x existe mais de um y, ou seja, mais de uma imagem. Percebemos aqui que o que acontece? Para alguns pontos x existe mais de um ponto y. Um exemplo seria nosso ponto para x igual a 1, temos mais de um y, ou seja, ele está similar ao nosso diagrama de flechas anterior, que temos que do mesmo ponto parte mais de uma flecha. Então, essa relação não é uma função. Por fim, para concluir a nossa aula, vamos ver como que funciona a notação de uma função. Uma função entre conjuntos A e B é indicada usando uma das seguintes notações. Bom, a primeira notação, f de A em B, tal que para cada x temos um f de x ou um y. Ou, por essa seguinte notação, colocamos o nosso f da função em cima da primeira flecha. Ou seja, A é uma função de B, tal que para cada x temos um f de x ou um y. Por exemplo, uma função de A em B, tal que para cada x temos um f de x ou um y. O y é igual a 2x. É uma função que associa cada x de A a um y de B, tal que o y é igual ao dobro de x. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula. Continue compartilhando os vídeos, curtindo, se inscrevendo no canal e acompanhando o nosso curso. Vamos lá!